Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Natália e nessa linha do tempo eu vou falar um pouco sobre gerações. Provavelmente você já ouviu falar de geração Z, Millennials, Baby Boomers, mas como é feita essa divisão? Fica até o final desse vídeo para descobrir. Eu acho que é importante começar conceituando a palavra geração, né? A geração, ela é um modo de classificar um certo grupo de pessoas, baseado no ano do nascimento delas. Porque, teoricamente, as pessoas que cresceram no mesmo período temporal, elas vão ter passado pelas experiências parecidas e elas vão ter uma perspectiva de vida parecida. É claro que não é uma regra certinha, mas é um jeito muito didático e simples de classificar um grande número de pessoas, né? Em nível mundial, bilhões de pessoas. Estudar as gerações é muito legal para ver como que as crenças mudaram, o modo de vida, o pensamento das pessoas mudou com o passar do tempo. Eu vou começar com os Baby Boomers, que nasceram entre 1946 e 1964. Provavelmente os seus avós, os seus pais ou até mesmo você é um Baby Boomer. Eles são aqueles que nasceram logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que estava acontecendo várias mudanças políticas, econômicas e sociais no mundo inteiro. Com o fim da Segunda Guerra, os soldados voltaram para casa e aí, sabe como é, né? Aconteceu um aumento muito grande no número de nascimentos mundialmente. E Baby Boomer é um nome bem americano, né? É em inglês, inclusive. Mas aqui no Brasil, a gente poderia classificar como as pessoas que nasceram pré-ditadura militar. Elas foram marcadas aqui por 4 principais governos, do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, do Jânio Quadros e do João Goulart, que sofreu o golpe. Se você perguntar para algum baby boomer que você conhece sobre os governos da infância, com certeza eles vão citar algum desses nomes. Esses 20 anos pós-Segunda Guerra trouxeram muitas mudanças econômicas e sociais, né? Essas pessoas tiveram que lidar com a Guerra Fria, com a Guerra do Vietnã. Aqui no Brasil foi lançada a primeira rede de TV e também a criação da Petrobras. Então imagina como estavam fervilhando as mudanças na sociedade, né? E inclusive teve um aumento muito grande no poder de consumo das pessoas. Então o capitalismo cresceu muito nessa época. E isso tudo define como os baby boomers que estão crescendo, né, estão vendo o mundo, como eles lidam com as coisas. E eles rejeitam, né, a formação anterior. Eles são uma mente muito mais aberta, são muito mais liberais. Atualmente é uma geração muito ativa e muito tecnológica. O mais novo dos baby boomers atualmente está com 55 anos, então, tipo, tá na flor da idade ainda. Não é difícil você encontrar um baby boomer para perguntar mais sobre aquela época, sobre as mudanças que estão acontecendo e para diferenciar aqueles dias dos dias de hoje. A próxima geração é a geração X, que nasceu entre 1965 e 1980. Ela não é uma geração que teve uma quebra de paradigmas, que nem aconteceu com os baby boomers em relação à geração anterior. Nela aconteceu como se fosse uma expansão, né? Um fortalecimento ao extremo dos pensamentos dos baby boomers. Para a América Latina, foi um período muito opressor pelas diversas ditaduras que aconteceram aqui no continente. Socialmente, foi percebido que não era uma geração que queria ser classificada por um rótulo. Enquanto essas pessoas dessa geração estavam crescendo, os meios de comunicação de massa estavam surgindo e estavam expandindo cada vez mais. Aconteceu o fim do apartheid na África do Sul, o Festival de Woodstock, que marca o auge, né, do movimento hippie, e também começaram a crescer os números dos casos de AIDS e também a produção
e comercialização de drogas químicas. Foi uma geração que os pais, que eram os baby boomers, tinham como o trabalho como o mote principal da vida. Por quê? Porque eles cresceram, né, com aquele pensamento do consumo, né, do capitalismo. Então a geração X, ela ficou sozinha em casa, né? Os pais saíram para trabalhar e deixavam as crianças em casa, os pré-adolescentes em casa. Então eles foram criados muito por essa cultura de massa da TV, do cinema, rádio. E isso tudo foi fazendo com que essas pessoas dessa geração se tornassem muito independentes. E a gente vê muitos filmes da cultura pop, né, da década de 80, que foram escritos e dirigidos por pessoas da geração X, que mostram essa nova realidade de independência. Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, De Volta para o Futuro, a gente vê como a presença dos adultos ela é muito distante e ela é até demonstrada de uma forma irresponsável. Claro, comparando com os parâmetros que a gente tem hoje em dia. No Brasil, com a ditadura e a instituição do AI-5, a gente passa por uma instabilidade política e social imensa. E quem acaba ganhando com isso tudo no mundo inteiro é a cultura, né? Ou melhor, a contracultura, que ganhou força mundialmente. Então, Beatles, Rolling Stones, aqui no Brasil, Chico, Elis, Os Mutantes, entre outros. E aí nós temos a geração Y, nascida entre 81 e 96, que também pode ser chamada de Millennial. Esse nome foi dado porque eles estavam crescendo durante a virada do século, né? Durante os anos 2000. E o vizinho começou agora a ouvir uma música super alta e cantar. Então, algumas mudanças que ocorreram no mundo durante o seu crescimento vieram por conta do rápido crescimento da tecnologia, a democratização da internet nos Estados Unidos e também no mundo inteiro. Essa foi uma geração marcada pelo 9 de setembro, muitas instabilidades econômicas e sociais, inclusive crises econômicas que aconteciam durante o período que essas pessoas estavam tentando entrar no mercado de trabalho, né? Quem não lembra da crise de 2009? Então, tudo isso marca muito essa geração e, ao mesmo tempo, torna ela livre e dependente da geração anterior. Ela é muito livre porque começa a existir um conhecimento da efemeridade das coisas, né? Tudo acontece muito rápido, tudo surge e some muito rápido. Então, é uma geração muito desapegada, a gente pode dizer assim. Ela não se importa com uma segurança, uma estabilidade. Ela se importa com o presente, ela quer viver o presente. É a geração YOLO, né? You only live once, você só vive uma vez. Eles são muito céticos quanto às instituições, e instituições é a religião, política, forças armadas, etc. É a primeira geração que é realmente globalizada, que cresce junto com as redes sociais. Por exemplo, a gente viu algumas coisas surgirem, né? O Facebook não existia quando eu era criança. O Instagram, o WhatsApp. Eu lembro que eu tinha um celular que não tinha possibilidade de ter WhatsApp, né? Mas isso não existia o WhatsApp ainda. E aí os meus amigos começaram a ter celulares que podiam ter WhatsApp quando o WhatsApp surgiu. E eu ficava mandando SMS para eles enquanto eles estavam conversando pelo WhatsApp. Tipo, doideira, né? É doideira pensar essas coisas. E tudo isso aconteceu enquanto a geração Y, ou os millennials, estavam entrando na adolescência ou na pré-adolescência. E acabou moldando toda, né, a geração. Quanto à família, a criação de filhos, por exemplo, a gente vê uma mudança total de paradigma. Porque a geração X, ela era deixada sozinha em casa, né? E acabaram descobrindo um mundo de forma totalmente independente. E isso fez com que esses pais, que foram criados desse jeito,
quiseram fazer de uma forma diferente com os seus próprios filhos, né? Então, viraram pais coruja. E isso acarretou uma dependência desses filhos dos millennials. Então, eles cresceram muito protegidos, eles foram muito incentivados, a ponto de que eles acham que eles podem fazer tudo e que eles vão conquistar os seus sonhos. E eles correm atrás dos seus sonhos com unhas e dentes. E a próxima geração, a geração Z, os estudiosos ainda estão determinando se ela já acabou, se ela acabou em 2010. Se ela realmente acabasse em 2010, a geração Alpha viria depois disso, né? E eu acho que seria válido, porque as crianças que estão crescendo agora, né, durante essa época, e principalmente por causa do coronavírus, elas com certeza não são a mesma geração que atualmente tem 20 anos. São infâncias e pré-adolescências completamente diferentes, e eu acho que é importante ter essa ruptura para estudo, né? A geração Z são pessoas que cresceram em um mundo onde a polaridade estava no seu auge. Trump, Brexit, Bolsonaro. Então, daqui a alguns anos, a gente vai ver umas consequências, né, de ter crescido em meio a tanta rivalidade. Mas não tem só esse lado ruim, também é uma geração que busca muito por diversidade, né? Cresceram em meio a essa busca de igualdade. Eu sou de 1997, bem na transição entre os millennials e a geração Z, né? E é engraçado que eu realmente me vejo assim numa transição entre as duas. E você, em qual geração você se encaixa? Ou se você também tá numa transição, fala aí, o que você vê de você em uma e o que você vê de você em outra? Comenta aqui embaixo. E é importante a gente conhecer as outras gerações, porque se por algum motivo ocorrer um embate, né, entre gerações, a gente pode tornar um debate muito construtivo, inclusive de uma forma muito mais fácil para reconhecer o outro lado, né? Porque se a gente souber em que mundo aquela pessoa estava crescendo, é muito mais fácil aceitar e reconhecer os pensamentos dela. Você ficou com alguma dúvida? Tem alguma coisa a acrescentar? Comenta aqui embaixo e também não deixe de dar o seu like aqui no vídeo para que ele chegue para mais pessoas. E, lógico, se inscreva no canal. Até a próxima!